Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida. Você, sim, você é uma bênção. É você mesmo, acredite, confie, tenha certeza e incorpore isso dentro de você. Diga assim, eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção, porque você é uma bênção de Deus. Você é uma bênção do Senhor. Deus te fez, Deus te formou. Você já parou para pensar? Olha a magnitude da criação de Deus. Só parando aqui um pouquinho para dizer que Marcos Leite aqui com você, viu? Marcos Leite. Pois bem, imagine a grandeza da criação. Renovo da alma para a sua vida, viu? Olha, Deus criou tudo isso, né? Céus, terra, toda a magnitude dos céus, os seres marinhos que vivem nas águas, povoam as águas, seres marinhos, os animais que habitam sobre a terra, as aves que povoam os céus, tudo criação de Deus, tudo criação do Senhor. Nós observamos aí a grandeza desse Deus. Parem para pensar. Olha a grandeza desse Deus. É esse Deus que fez tudo isso, que a Ele pertence, fez você também. Só que com você foi diferente. Enquanto Deus disse lá, pelo poder da palavra, haja luz, Gênesis 1, verso 3, e em seguida deu sequência à criação, haja os firmamentos, separação entre águas, entre os firmamentos, as aves as frutas, para as árvores que produzam frutos, as relvas, as ervas, tudo Deus formou dizendo haja, 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 poder da palavra. Mas quando foi para formar o homem, Deus não disse haja o homem. Não. Ele literalmente colocou a mão no barro, na argila. É o que descreve o escrito lá em Gênesis 2, verso 7. Diz, olha, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então, você já é singular aí na criação, se diferencia de todos. Deus criou, formou o homem. Pó da terra, ele soprou no fôlego, ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E nós somos a imagem de Deus, a imagem e semelhança do Senhor. É o que diz o escritor em Gênesis 1, verso 26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, a partir do versículo, nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Então, este Deus tão maravilhoso formou a cada um de nós no ventre de nossas mães. Então, nós somos uma bênção. Não deixe as situações da vida, as mazelas, as perseguições, as provocações, as angústias, as ansiedades da vida, que de certa forma tem turbado o teu coração, tem perturbado a tua mente, o teu interior, e você acha que não tem jeito. Ei, tem jeito sim. Tem solução para a tua vida. É esse Deus que muda você. É esse Deus que transforma você. Esse Deus maravilhoso, esse Deus glorioso, Ele te ama, Ele te ama. Saiba disso. Você fica aí, meu Deus, são tantas angústias. Meu Pai, as portas estão fechadas, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais a quem recorrer. Já procurei tantas pessoas, já bati em tantas portas e ninguém me deu a mão, ninguém olhou para mim. Ei, pare agora. Deus tem te visto, Deus tem te olhado, Deus tem te observado, Ele vai mudar esta história, Ele vai reverter este quadro, Ele vai modificar essa situação, porque Deus é maior na tua vida. Aleluia! Graças a Deus, Deus é maior. Então você que está aqui acompanhando este canal, as palavras que estão sendo inseridas aqui, as orações que são aqui
postadas nesse canal, os podcasts é para abençoar a tua vida, as frases que são postadas aqui é para abençoar o teu viver, para que você se levante, se erga com autoridade, com poder, com graça, porque você é um filho de Deus, você é uma criatura de Deus, você é a própria imagem e semelhança de Deus. Por isso eu digo, eu afirmo e reafirmo, você é uma bênção, você é uma bênção de Deus. Não deixe que o adversário das nossas almas venha jogar seta na sua mente. Proteja a sua mente. Se revista do capacete da salvação. É dos aspectos da armadura de Deus lá em Efésios. Capítulo 6, versículo 17. Diz, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta palavra que renova, que transforma, que modifica, que traz paz e alegria para a tua vida. Sim, esta é a palavra. Cristo é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne. É o que descreve João, em João 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Este Deus quer mudar você. Este Deus quer transformar você. Este Deus quer modificar você e mudar o teu vida. Ele veio a este mundo. Morreu por nós. Se sacrificou. Se entregou para mudar o nosso viver. Para nos dar paz. A paz que o mundo não pode te oferecer, não pode te conceder, não pode te garantir. Cristo é essa paz. João, Evangelho de João 14, versículo 27. A parte A. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então, venha para Jesus, é só chamar por ele. Aonde você estiver, seja qual for o ambiente que você se encontrar, independentemente da situação que você se encontra, você pode chamar por ele, pode clamar por ele, pode rogar por ele. Que ele está aí, com os ouvidos atentos para te ouvir, para te escutar. Não importa o que as pessoas falaram de você, não importa o que as pessoas disseram algo acerca de você, te criticando, te maltratando, levantando falsos testemunhos. Ei, não importa o que você fez, não importa o que você já passou, Cristo está aqui para mudar o teu viver. Sim, ele está aqui. A Bíblia diz lá em Mateus 18, versículo 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Nós somos aqui mais de 2 pessoas, só eu e o convidado aqui, somos 2. Você que está nos acompanhando, pronto, 3. Sem falar que tem um vasto número de pessoas que está nos acompanhando aqui. Então, receba esta palavra no seu coração e gere fé na sua vida, esperança no seu vida. E você incorpora isso, olha, tem jeito para a minha vida, tem solução, tem saída. Eita, glória a Deus, graças a Deus, olha aí, que bênção, né? Deus tem falado com você, o Espírito Santo de Deus está te tocando aí agora, para dizer, olha, eu te amo, eu velo pela tua vida, eu velo e zelo pela tua alma. Amém? Digite aí amém. Como eu não posso ouvir você falar, eu posso ouvir você digitar. Digite amém, digite eu creio, digite eu recebo. Amém, graças a Deus. Estamos aqui em mais um RenovaCast. Olha aí que benção. Mais um podcast aqui do canal Renovo da Alma. E aqui nós entramos no assunto de hoje, outro assunto maravilhoso. Que Deus irá falar profundamente a sua vida. Mas antes eu quero te apresentar aqui os belíssimos trabalhos que Deus presenteou a esta terra. Através desse mero instrumento chamado Marcos Leite. Sim, foram 3 livros acerca de liderança. São 3 livros sobre liderança. São 3 livros falando de liderança. A liderança conforme a perspectiva bíblica. A liderança conforme os padrões bíblicos. A liderança conforme os parâmetros bíblicos. A liderança que vai, de certa forma, te trazer, difundir a tua mente, dilatar as tuas ideias, aguçar a tua criatividade e a tua imaginação. Então nós falamos aqui no primeiro livro, Radiografia para o Líder, o título, subtítulo, Manual de Ouro para uma jornada bem-sucedida. Aqui, como o nome já fala, é uma chapa da alma, uma radiografia
analisando aspectos como medo, como a questão da opinião dos outros, aprovação externa, limites e limitações. Todos nós temos limites. Sim, todos nós nascemos com limites. Agora, no percurso da nossa vida aqui na Terra, as pessoas vão colocando limitações na nossa vida. Existe diferença entre limites e limitações? Sim, existe diferença. Qual é? Você vai ver quando você adquire o livro. Mas aqui para, de certa forma, trazer apenas um aspecto, limites você já nasce com ele. Limitações são que a vida te coloca no percurso da caminhada. Segundo livro, Líder, quem você representa? Subtítulo, uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Todos nós aqui na Terra observamos e, de certa forma, vemos que tudo tem uma marca, tem um logotipo. Esse celular, por exemplo, tem uma marca e representa determinada marca. Se ele não for bom, as pessoas tendem a reclamar, e essa reclamação acaba chegando ali nas ouvidorias das empresas para que elas possam se adequar, senão o consumidor mesmo acaba tirando aquela marca do mercado devido à sua má qualidade. Mas se for de boa qualidade, ele acaba propagando, né? Já dizia uma certa pessoa que a melhor propaganda que tem é a boca a boca, ou seja, são as ideias, informações que vão se passando de experiências próprias que a pessoa tem e vai divulgando essas experiências, vai divulgando essas ideias, vai divulgando essas informações, e isso, de certa forma, acaba gerando autoridade e, de certa forma, confiança em determinadas marcas. Então, da mesma forma, nós representamos algo, devemos representar. Quem você representa nesta terra? Terceiro livro, Líder, quem é você? Subtítulo, um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. Quem você é? Também você vive a jornada aqui nessa terra apenas baseado no que as pessoas dizem o que você é. Você não é o que as pessoas dizem. Você não é o que os órgãos, instituições públicas dizem. Você não é o que a tua família diz que você é. Você não é o que a sua igreja diz que você é. Você não é o que a empresa que você trabalha diz que você é. Você não é o que a escola, a faculdade, a universidade diz que você é. Você é quem Deus te fez para ser quem você é. E quem é? Só quem te fabricou, só quem te fez, só quem te projetou sabe verdadeiramente quem você é. Para isso você tem que ter um encontro consigo mesmo. É o subtítulo. Um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. Quando você se encontrar consigo, você vai descobrir quem você é e com certeza a tua vida vai ser diferente. Tem uma certa frase de um certo escritor, não me lembro agora o escritor, e a frase também eu não me lembro de forma literal, vou parafrasear, que diz o seguinte, olha, os dois dias mais importantes da vida é o dia que você nasce e o dia que você entende por que você nasceu. Ou seja, teu propósito de vida. Quem você é. E aqui, de certa forma, a gente tenta lhe auxiliar com base na palavra de Deus para lhe conduzir, lhe direcionar a esse encontro consigo mesmo e entender quem é você. A gente trata aqui alguns aspectos, como por exemplo, em um dos capítulos, eu falo sobre coxa de retalhos. O que é uma coxa de retalho? Você vai lembrar sua mãe, sua avó, que pegava aquele sobras de pano, aí para não jogar fora, ia costurando ali e fazia um tapete, uma colcha com ali. E ali panos de várias espécies, brim, viscose, percal, popeline, algodão, fibra, quer dizer, vários tecidos com vários aspectos, alguns mais ásperos, outros mais sedosos, mas que juntos formam aquela coxa. Da mesma forma, nós somos essa coxa de retalhos dos ambientes onde nós já passamos, das pessoas que nós nos encontramos, que foram formando quem nós somos hoje. Agora, formar o que nós somos hoje não confunde quem nós somos ou fomos feitos para ser. Então, adquira o livro, os livros, você estará sendo grandemente abençoado. Caso queira comprar, se digita embaixo, quero comprar, e vamos estar entrando em contato com você. Também você é convidado a se inscrever aí no nosso canal. Tem um botão embaixo, inscrever, você clica em inscrever, logo em seguida vai aparecer um sino, você clica no sino, depois aparecerá a palavra todas, aí você clica na palavra todas, assim você será avisado quando surgirem novos vídeos no canal, novas lives, novas orações, novas frases, novos podcasts. Entra no nosso canal, entra nos nossos vídeos, aí comenta, dê a sua opinião, sugestão, crítica, tem embaixo o botão compartilhar, você clica e compartilha nas suas redes sociais, aperta o likezinho, dá o like, legal, joinha, curtida, e assim você nos ajuda a chegarmos a 1 milhão de inscritos até o dia 6. Até o dia 6, vamos chegar até o dia 6 de junho de 2024.
Graças a Deus. Pois bem, estamos aqui, graças a Deus. Quero louvar a Deus mais uma vez. Aqui nessa câmera, sim, você está olhando aqui para mim, ó. Você está olhando para mim. Quero louvar a Deus pela vida do nosso convidado. Está sempre conosco aqui, se dispondo, se disponibilizando a falar, conversar conosco. Deus abençoe o pastor Antônio Castro Pereira Leite, pela sempre a sua disponibilidade de nos presentear com conhecimento, com as experiências, com a sua presença aqui. Sei que são inúmeras as ocupações do pastor, mas sempre está conosco, os momentos de repouso, né? Acaba de certa forma interrompendo para estar aqui, presenteando as nossas vidas com seu conhecimento e abençoando cada um de nós. A irmã Jaqueline, que fica ali na produção, né? Ele feito o seu trabalho de forma ali com maestria. Deus abençoe a irmã Jaqueline, me dando graça, força, ânimo, vigor, aí o seu potencial gigantesco, que grandes coisas Deus tem feito e vai fazer na sua vida. Graças a Deus. Pois bem, estamos aqui falando, ou vamos conversar a respeito de caminho. Caminho, sim. Todos nós temos caminhos na vida, né? Você tem o caminho desde o seu nascimento e vai terminar na morte. Só que nesse intervalo entre o nascimento e a morte ocorrem muitas situações, né? Você observa, você vai fazer aqui uma analogia a uma estrada, a uma avenida, a uma rodovia, né? Vamos tratar isso no decorrer do podcast aqui. E a avenida tem seus segmentos, tem curvas, tem momentos que ela tem uma reta, tem ali as placas de sinalização, bem como tem ali os buracos na via, aquelas baixas que, se não me engano, ali nas placas de trânsito chama-se depressão, né? O asfalto ali afunda, vocês têm os declives, né? Então, tem as surpresas, quem sabe até os acidentes que acontecem na pista, os bloqueios na avenida, temos aí as blitz que acontecem, seja de forma ali na área urbana. Então, no percurso de um caminho, de uma trajetória, vão aparecer diversos percalços, mas você seguiu um caminho, você quer chegar ao final. Por exemplo, você entra numa universidade, uma faculdade, você tem ali um caminho a ser seguido durante 4 anos, 5 anos, 7 anos, 8 anos, é um caminho que você vai seguir. Você adentra no casamento, é um caminho que você estará trilhando. Você adentra, inicia e vai percorrer aquele caminho. Então, tudo na vida mostra e aponta para caminhos. Caminho na área da saúde, caminho nas situações da enfermidade. Então, os caminhos fazem parte da vida. Eles fazem parte da nossa trajetória e em algum momento você está trilhando em algum caminho. Agora, existem pessoas que acabam trilhando caminhos ruins, caminhos desagradáveis, caminhos desonrosos, porque existe o caminho da vaidade, existe o caminho da luxúria, existe o caminho da arrogância, existe o caminho da prepotência, existe o caminho da morte, que muitas vezes a pessoa acredita que ao trilhar esses caminhos, acredita que é um caminho bom, mas ao final se torna ruim. E o grande rei Salomão, um homem muito experiente, uma experiência divina, sabedoria divina, nos presenteou com diversas pérolas em seus livros. Entre esses livros, nós temos o livro de Provérbios. E lá no capítulo 14, versículo 12, Salomão diz o seguinte: olha, há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final dão em caminhos de morte. Então você tem que observar qual caminho você está seguindo. Quais as veredas que você está trilhando. Qual o percurso que você está, de certa forma, conduzindo a sua jornada. Porque, não tem caminho sem volta, não tem caminho sem fim, não. Todos os caminhos levam a alguma direção. Todos. Salomão já nos diz aqui, se tem um versículo, torna a repetir. Provérbios 14, versículo 12. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas ao final dão em caminhos de morte. Então você tem que observar, analisar, ver os sinais e ver a sinalização do caminho que você está seguindo, porque muitas vezes Deus coloca sinais em nossas vidas, para observar se esse caminho que você está seguindo, trilhando, percorrendo, é o caminho certo, correto na sua vida, para a sua família, para a sua jornada. Então estaremos falando aqui acerca de caminho, com certeza Deus irá falar profundamente do seu coração. Pois bem, pastor Antônio Carlos Pereira Leite, seja bem-vindo. Queria passar aqui a palavra para o pastor e já fazer a oração, iniciando aqui mais um podcast em nome de Jesus. Pastor Antônio Carlos, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.
Amado, nós queremos nessa tarde, vamos aqui falar sobre o caminho que devemos seguir. A gente observa que as pessoas geralmente oram a Deus pedindo fé, que aumente a sua fé. Até os apóstolos pediram para o Senhor, Senhor, aumente a nossa fé. Mas a gente observa que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 10, 17, Paulo disse, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós vamos falar da palavra de Deus, nós não vamos falar da palavra do homem, mas a palavra de Deus, e essa palavra vai gerar fé no teu coração, conforme o Espírito orientou Paulo, que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E eu quero trazer uma palavra aqui, um texto sagrado das Santas Escrituras, está lá em Deuteronômio, capítulo 30. Vamos fazer essa leitura a partir do 11. Diz a palavra do Senhor. Porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está no céu, para dizeres, quem subirá por nós ao céu? Que nu lhe traga e nu lhe faça ouvir, para que o façamos? Nem tampouco está da lei do mar, para dizeres, quem passará por nós da lei do mar? Para que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazer. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal, porquanto te ordeno hoje, que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e o seu juízo, para que vivas e te multiplique. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passais a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, possuais. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a largura dos teus dias, para que fique na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que Ele havia de dar. Louvado seja Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor do céu e da terra, tua palavra diz, Senhor, que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. E teu Santo Espírito, essa tarde, abençoa cada ouvinte, abençoa nós. Abre a nossa mente, abre a palavra de Deus, Espírito Santo. Nos enche, Pai, a nossa boca, o nosso coração, para transmitir a tua mensagem aos que vão ouvir. Oramos a ti, por fé, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, caminho, né? Como eu falei no início aqui do podcast, todos nós seguimos caminhos na vida, né? Só que para seguir o caminho, cada caminho leva numa direção. E como cada caminho leva na direção, a pessoa tem que saber qual caminho está seguindo, qual direção está indo, para onde está, de certa forma, conduzindo a sua vida. E aqui, ao falar em caminhos, temos que compreender, por exemplo, em relação à salvação. Em relação à salvação, tem um caminho a se seguir, tem um caminho a trilhar.
a verdade, né? Nós observamos que Jesus, no Sermão do Monte, Jesus ficou 3 dias. Você vê o livro de Mateus, começa no capítulo 5, no 6 e no 7, Sermão do Monte. E Jesus pregando ali para uma grande multidão, ele disse lá no capítulo de número 13, no capítulo 7, a partir do versículo 13 e 14, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: entrai. Olha, preste bem atenção. Não é uma sugestão, é uma ordem, é um mandamento. Jesus disse para as multidões: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele. E porque apertado é a porta, estreito o caminho que conduz à salvação, e são poucos que entram por ele. Então observa o Sermão do Monte, o que Jesus manda à multidão que eles deveriam escolher diante deles. O que Jesus colocou 2 caminhos, Jesus coloca 2 portas. Observamos que tem 2 caminhos e 2 portas. Sabemos que todo caminho tem uma porta. Ninguém entra num caminho se não passar pela porta. Precisa primeiro entrar na porta para depois trilhar o caminho. Observa que uma casa, você chega, na entrada da casa está fechada, na porta da frente, e você bate, alguém abre e você entra. Agora você entra por essa porta, quando chega na entrada, tem muitos caminhos. Tem um caminho dentro dessa casa que te leva para a sala, outro caminho te leva para a copa, outro caminho te leva para um quarto, outro leva para outro quarto, dependendo quantos quartos tem na casa. Cada um é um caminho que vai te conduzir. Outro te leva à cozinha. Se você quer ir à cozinha, se você pegar o caminho do quarto, você não vai chegar na cozinha, não. Não tem como chegar. Nem vai chegar também no quintal, no fundo da casa. Então, cada um tem um caminho. Então, Jesus coloca diante da humanidade 2 caminhos e 2 portas. Um caminho é de acordo com a porta. Se a porta é estreita, o caminho é estreito. Não tem como uma porta ser apertada e o caminho largo. Não tem como, não tem. A porta é apertada, o caminho é apertado. A porta é larga, o caminho é espaçoso, é largo também. Então, é nós que escolhemos qual dos 2 caminhos que nós devemos trilhar para poder chegar no objetivo que nós desejamos. E a orientação de Jesus para chegar com segurança na vida eterna, quando se trata espiritual, da salvação da alma do homem, ele nos aconselha e nos dá uma ordem: entrai pela porta estreita. Olha aí. Porta estreita, porque largo é o caminho espaçoso que conduz à perdição. Então, esse caminho largo, qual é o caminho largo? Caminho largo é quando nós realmente trilhamos a vida humana, a vida da terra. Essa vida, nós entramos numa porta larga que o mundo oferece e o caminho é espaçoso. São muitos caminhos que as pessoas andam. Por exemplo, na prostituição é um caminho, no adultério é outro caminho, na inveja é outro caminho, são bagagens. Então essas bagagens que as pessoas trilham e carregam, escolhem carregar, a inveja, né? Aí o ciúme, prostituição,
fornicação, glutonaria, roubo, morte, mentira. São bagagens que você transporta sobre seu corpo. E quando você chega na porta estreita, não entra. Porque não cabe as bagagens. Não tem como passar. Só se você entrar na porta larga. Aí você vai encontrar o caminho espaçoso para você trilhar. Mas se você quer entrar na porta estreita, você vai ter que deixar a bagagem da mentira, do roubo, da fornicação, do adultério, da prostituição, do crime, das drogas. São bagagem que o ser humano carrega durante a sua vida. Está caminhando, trilhando com toda essa bagagem. E no final da vida ele levou a bagagem com ele. A alma dele chega lá pesada, aí tem uma porta estreita, que é a porta do céu. Aí como é que você vai passar? Não passa. Você tenta passar, não tem como passar. Porque Jesus disse lá em João, presta atenção, no capítulo 10, no versículo 9, Jesus disse, eu sou a porta. Olha aí. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá. Encontrará bagagem, pastagem. Então a porta que você vai entrar e o caminho que você vai trilhar é Cristo. E como é que você vai passar com essa bagagem toda aí? Passa por Jesus não. Porque ele diz que, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, né? Está lá em Marcos 8:36. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta, irmão? Você ganhar todos esses prazeres aqui na terra. Entra na porta larga, os prazeres deste mundo. Trilha no caminho espaçoso. A vida inteira você passa aqui nessa vida, andando pela porta larga, caminho espaçoso. E pouco tempo você encontra-se com a morte. E aí a morte te traga. Todos nós vamos encontrar com a morte física. Todos nós. Agora, o que Jesus nos ensina é a gente não ter o encontro com a morte eterna. E se a gente sair dessa vida aqui cheia de bagagem, não vai conseguir entrar na porta que é Cristo, né? Porque Jesus também, ele disse lá em João 14:6, eu sou o caminho. Olha aí, Jesus é a porta, Jesus é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Onde é que o Pai está? Está no céu, na eternidade. E como é que nós passamos a vida toda andando, entrando pela porta larga, trilhando pelo caminho espaçoso que o mundo oferece? E como é que nós vamos chegar à vida eterna, onde o Pai está, que é o céu? Vamos ficar no meio da viagem. E aí é a hora que vem o arrependimento e já é tarde demais. Já é tarde demais. Então o conselho que Jesus nos dá, o conselho que Jesus nos orienta e o estilo de vida que nós devemos tomar é a renúncia. Renunciar todo este mal, toda essa bagagem nós vamos renunciar, que é o pecado. Jesus diz, quem não renunciar a si mesmo e não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Então está aqui uma palavra que nós todos que estamos ouvindo, como Paulo diz, né, que a fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E lá em Hebreu 3 diz, se ouvir a minha voz hoje, não endureça o vosso coração. Se você está ouvindo a palavra de Deus, abre o teu coração, não endureça. Você não vai vencer Deus não, meu irmão.
Não vai conseguir não. Você pode fazer um biquinho, pode ficar esperneando. Ele vai te acertar e encontrar contigo lá no final. Você não acredita, Deus não existe, Deus não sei o quê. A vida é minha, eu faço o que eu quero, Ele deixa você livre. Você tem o direito de escolher. Livre arbítrio para escolher a sua vida como você quer. Agora Deus é tão bom. O Pai é tão bom que Ele te dá uma orientação e te dá uma ordem, dizendo para você e para mim: entrai pela porta estreita, porque Ele sabe o nosso futuro. Ele sabe que lá no futuro, no final da caminhada, nós vamos encontrar com essa porta que é Ele. E nós vamos ter que passar por essa porta. E se você tiver carregado com essas bagagens, você vai ficar do lado de fora. Você não vai entrar. Você lembra que aconteceu no dilúvio? Deus avisava o povo 120 anos através de Noé. E Noé avisando, construindo a arca e avisando o povo para deixar as bagagens, deixar o pecado, e o povo brincando, comendo, bebendo, dançando, farriando, se prostituindo, fumando, bebendo, matando, roubando, e Noé avisando o povo. Aí Deus manda que Noé entra na arca, ele, a mulher, os filhos e a nora. Aí Deus fecha a porta. Olha aí. Quando 40 dias veio o dilúvio, chovendo dia e noite, as pessoas já não tinham mais para onde ir, batia na porta da arca de Noé. Noé, abre-nos a porta, abre, Noé. A Bíblia diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Eu sei que Noé teve dó, teve muita pena, mas não podia abrir porque Deus fechou. Foi Deus que fechou a porta por fora. O ferrolho estava por fora, nem que Noé quisesse, não tinha como. O ferrolho não estava por dentro, estava por fora, que é a mão de Deus. E aí todos pereceram, a Bíblia diz, todos morreram no dilúvio. A Bíblia está avisando você e eu todo dia. Será que você não vai dar ouvido à palavra de Deus? Preste atenção, moço, que você está caminhando. Olha o caminho que você está andando. Pare. Faz uma parada. Você tem uma alma. E essa alma está clamando todo dia por Deus. Por que você está triste? Por que você está aí vazio? Por que você quer preencher o teu ser com bebida, com droga, com cigarro? Para te alegrar, depois acaba tudo, volta tudo do começo. Porque você está vazio, não tem o Espírito de Deus na tua vida. Quando você recebe o Espírito de Deus e entra pela porta estreita, aí o Espírito vai preencher o teu ser. Tu não vai ter mais necessidade das bagagens aí que o mundo oferece, mas não, acabou. Você não quer mais se alegrar com as coisas do mundo. Porque lá no Evangelho de João, 1 João 2,15, ele diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com a sua concupiscência. Mas o que obedece à palavra de Deus permanece para sempre, e louvado seja Deus. Muito obrigado e vamos dar continuidade a essa palavra. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Que palavra abençoada aí nessa introdução que o pastor nos trouxe aqui. O pastor só apresentou aí Mateus, né? 7, verso 13, verso 14, né? Entrai pela porta estreita, porque largo é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são que entram por ela. E apertada é a porta, estreito o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E aí o pastor trouxe de forma bem detalhada que muitas vezes a pessoa entrar na porta, para seguir o caminho, tem que passar primeiro pela porta. Então, aqui, conforme a porta é o caminho. A porta é estreita, o caminho será estreito. E Jesus se apresenta como porta e como caminho para a vida, né, pastor? Você citou aqui João 10, verso 9, citou João 14, verso 6, né? 10, verso 9 diz que ele é a porta. Eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, sairá e encontrará pastagem. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E aí o pastor, durante esse caminho que é Jesus, essa porta que é Cristo,
Se ele já nos mostra uma direção. Quem entrar por ele vai ver a vida, ter a vida eterna. E viverá com o Pai Celestial por toda a eternidade. Porque a vida aqui é passageira, né, pastor? É. Então Jesus nos oferece o quê? Uma vida eterna, é isso? Uma vida eterna com ele. Só que para seguir neste caminho, né, a pessoa tem que ver, por exemplo, numa pista tem sinalização, né? Você observa ali, tem, ó, dobra à direita, siga em frente, a velocidade é essa, né, tantos quilômetros por hora, olha ali a lombada, então olha ali a barreira. Então, na caminhada com Cristo também tem sinais, né, pastor? O primeiro, o senhor colocou aí a questão que Jesus ligou, ó, quer seguir nesse caminho? Tá aqui a primeira placa, né? É a renúncia, né? Renúncia. Renunciar às bagagens. E no caso aí que é o seria... pecado. Que é o pecado, né, pastor? Pecado. O homem torna-se o fardo. Jesus não falou lá em Mateus, né? Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é leve. Mateus 11, 29. 29 e 30. Então, o fardo é pesado do pecado. Você não vai suportar, ninguém suporta. Então, você que anda com esse fardo tão pesado, mas Jesus, que é misericordioso, e ele fala lá em Apocalipse 3:20, ele disse, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, olha aí, presta atenção. Jesus está dizendo, eis que eu estou à porta do teu coração. Se ouvir a minha voz, não endureça o vosso coração. Se tu abrir, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. Jesus quer fazer uma festa junto conosco, mas precisamos abrir a porta do nosso coração, renunciar a si mesmo, né? Renunciar tudo que o mundo oferece. Aparentemente, você acha que você está perdendo muita coisa. Muitos dizem, eu sou jovem, eu tenho que aproveitar minha juventude. Não, você está caminhando o caminho da morte. Jesus nos disse que ele coloca também diante de nós a vida e o bem, a morte e o mal. Manda que você escolha a vida para que viva. Louvado seja Deus. Então este é o conselho de Deus para todos nós. Aí, pastor, a gente observa aí que nessa primeiro sinal, sinalização da renúncia, a pessoa renunciar a si mesmo, que é abandonar essas bagagens, né? Essas bagagens, você observa que a pessoa... É os fardos. Os fardos, né? A pessoa, quando vai uma viagem aérea, ou também terrestre, quando passa o excesso de bagagem, a pessoa acaba pagando aquele excesso de bagagem. Só que em relação ao céu, não tem como pagar o excesso, fica por aqui mesmo. Já, né? Fica na entrada. Não entra, não. Tem que deixar as bagagens, né, pastor? Por exemplo, uma questão de uma bagagem que a gente pode colocar aí é a questão da arrogância e da prepotência, né? Aí me faz lembrar daquele rapazinho lá, Daniel 4, né? Que Deus deu graça para ele e ia entregar para ele as nações. Como assim Deus o fez? Entregou. Só que ele chegou e disse assim, não, ele diz, olha a grande Babilônia, né? Que eu criei com a minha mão. Que rapazinho foi esse, pastor? Herodes, né? Lá de Daniel Nabucodonosor, né, pastor? A grande Babilônia. Grande Babilônia, né? Eu fiz para minha glória. Olha aí, né, pastor? E o meu poder. Na mesma hora, ele caiu de 4, foi pro meio capítulo dos animais, né? Então a gente observa isso aí, né? A questão da bagagem, a bagagem, né? A arrogância, a prepotência. Manda a glória de Deus para ele. Então, existem pessoas, pastor, que tem que deixar essa bagagem, da arrogância, né? A soberba. Soberba, né, pastor? Tem que deixar, porque não entra, não. Não entra, né, pastor? Não. Porque o homem, ele acha que quando ele pega uma posição social muito elevada, ou quando ele tem muita riqueza, ele acha que ele é um Deus, que ele está acima de todo mundo.
E ele esquece que no outro dia ele pode morrer. Olha, Jesus deu um exemplo que um certo homem, ele colheu uma grande quantidade na sua lavoura. E ele olhou assim, o celeiro deles era pequeno, a colheita foi muito grande, e ele disse, mas aonde eu vou colocar tanto legume? A colheita foi muito grande, o meu celeiro é muito pequeno, eu vou fazer o seguinte, vou derrubar os pequenos e vou construir outro celeiro grande. E aí o que eu vou fazer? Eu vou armazenar todos os meus cereais, e aí é muitos anos que eu vou dizer, alma, come, bebe e folga o resto da vida. Riqueza, muita riqueza. Aí Jesus disse, olha, quando foi a noite que ele foi dormir, Deus disse assim, louco, chamou ele de louco, louco, nessa noite pedirei a tua alma, que tu terás para mim. Olha aí, deixou toda a riqueza, ainda foi para o inferno, perdeu a salvação, por causa da riqueza, da avareza. Morreu naquela mesma noite, a alma dele não comeu muitos anos, não sabe nem se jantou. E Deus desse esse exemplo para nós, como? Que ninguém sabe se amanhece vivo amanhã. Você que está com essa arrogância toda, achando que é o tal, muita posição, pessoal te adulando, bajulando, dinheiro, vai para onde quer, anda de jatinho, anda de navio atlântico para todo lado, é famoso. Aí Jesus disse assim, nessa noite pedirei a tua alma, e aí? O que tu tem preparado para mim? Cuidado, amanhã você pode amanhecer no paletó de madeira. Todos vão, mas o que se prepara, recebendo Jesus, vai tranquilo, porque sabe que sai dessa vida, é só fechar o olho e amanhecer lá na eternidade com Jesus. É só uma passagem. O santo, o Filho de Deus, o povo de Deus que obedece a palavra de Deus, ele só fecha o olho aqui e amanhece lá na glória. Fica lá com Jesus lá, já passando na eternidade. Agora o que morre sem Jesus, já vai para o sofrimento eterno, já começa o sofrimento até o dia do juízo. Aí no dia do juízo, a Bíblia diz que ele vai ser julgado e vai ser lançado no outro lugar pior, que é o fogo eterno. Nunca mais sai de lá. Então o conselho é esse, entrai pela porta estreita. E a estreita não deixa levar a bagagem da arrogância, né, pastor? Tem que deixar. Não, não entra não. Outra bagagem, pastor, que a placa de sinalização mostra, que a Bíblia Sagrada é uma grande sinalização, é a questão da inveja, pastor. Ei, pastor, essa bagagem. Me faz lembrar lá daquela mocinha abençoada, lá em livro de Números, capítulo 12, do 1 ao 16, que Deus estava usando o irmão dela, tirou o irmão dela, usou o irmão dela para tirar o povo do Egito, o povo saiu do Egito. Que mulher é essa? Foi o que ela fez, pastor? Não, qual foi a inveja? Os dois irmãos, Miriam e Arão. Miriam e Arão. Irmão de quem, pastor? Ah, eles ficaram com ciúme e com raiva, porque Moisés casou com outra mulher, né? Certo. Aí eles ficaram com ciúme, com raiva, e disseram, não, é o seguinte, Deus só fala com Moisés? Deus não fala com nós também? Aí Deus não gostou dessa palavra, né? Aí Deus pegou, apareceu na nuvem e disse, Moisés, sai para fora. E Moisés saiu. Agora traz Arão e Miriam. Aí a Moisés chamou Arão e Miriam. Aí Deus disse assim, vem cá Miriam e Arão. Olha, por acaso, quando eu me revelo a vocês, não é por sonho? Eu falo com vocês, não é em sonho? E com Moisés, eu falo que nem um amigo fala com o outro, cara a cara. E por que vocês tiveram coragem de falar do meu servo Moisés? Pois agora vai ficar leprosa aí, 7 dias. Pronto, ficou leprosa. Moisés orou, né, para que Deus curasse Miriam. Aí Deus disse, não, Moisés, se eu fico cuspir na cara do pai, na cara do pai ele não vai ficar 7 dias isolado? Então deixa Miriam 7 dias fora do arraial. 7 dias eu vou purificar ela. Aprender, dar uma lição para ela. Pronto, acabou. Baixou o fogo, Miriam, né? Então, pastor, a inveja, a pessoa tem que ter cuidado, porque ela traz destruição. Então, se Deus tem agraciado alguma pessoa, seja em qual for a área da vida, financeira, familiar, invejar não traz proveito nenhum, né, pastor? Só prejuízo para quem inveja, né? E a gente observa que a palavra de Deus, ele só deixou para as pessoas para ter um caminho de vida eterna, o homem sair dessa matéria e o Espírito que vem de Deus
voltar novamente para Deus, para a eternidade. Porque quem fez o homem e a mulher foi Deus. E você sabe que toda pessoa que fabrica qualquer coisa, a primeira coisa que ele faz é o manual. Por exemplo, você compra um carro novo, quando você paga, o vendedor lhe dá o manual do carro. E aquele manual vem falando as revisões que você tem que fazer no carro. Durante tantos mil quilômetros, troca o óleo, troca o filtro, olha os freios, olha isso, olha aquilo. E você obedeceu o manual do fabricante, foi quem fabricou o carro, né? Então você vai ter a vida toda, se você fizer as manutenção periódica, você vai viver a vida toda com esse carro, 50, 60, tem gente com carro de 80 anos. A mesma coisa uma geladeira, você recebe o manual, e na geladeira está escrito lá, 110, por exemplo, você mora num lugar que a energia é 110, aí você pega, tem um manual dizendo é 110, aí você chega no lugar que é 220, aí você liga a geladeira, torra na hora, pronto. Queimou a geladeira, acabou, morreu. Não obedeceu o manual? Mas aí o manual diz assim, olha, se chegar num lugar, se for 220, compra um transformador. O manual está ensinando. Compra o transformador e pode ligar que dá 220. Você pode usar a geladeira. Mas aí, a tua geladeira é 220, vai para um lugar que é 110, não funciona. Aí você compra o transformador e ele reduz. Ele multiplica de 110 para 220, transforma, a geladeira funciona. Assim também a Bíblia. Quem fez o homem? Quem fez a mulher não foi Deus? Então ele deixou o manual, a Bíblia, a Sagrada Escritura. Então Deus deixou a Sagrada Escritura, que é o manual do fabricante. E aqui nesse manual, aqui, ó, tá vendo? Manual de Deus para o homem. Você quer viver bem? Olha aqui o que está escrito no manual. Você vai ter uma vida boa, de paz, de alegria, de muita felicidade aqui na terra. E por fim a vida eterna. Aqui, manual de Deus. Agora, você pode se queimar se você desprezar esse manual. Pode se queimar, como a geladeira queima, como o carro também estraga, né? Cuidado. O manual está aqui, ó. Se não obedecer, mas Deus não existe, não tem problema, mas está aqui o manual. Ele te deu de graça. Pegou a palavra dele para nós de graça. Está aqui, ó. Não quer que ninguém se perca. Mas se você não quer, o que ele pode fazer? Nada. Só que no final você vai prestar conta com ele. Aí o que você vai dizer? Nada. Então está aqui o manual de Deus. Então, pastor, a gente observa aí quando a gente acaba entrando em confronto, confrontado pelo manual, no caso da Bíblia Sagrada, não tem jeito para a pessoa não mudar de rota o caminho, né? Sagrada Escritura. Que foi o caso daquele rapazinho baixinho, de pequena estatura, lá em Lucas 19, né? Zaqueu, né? Zaqueu, né, pastor? Ninguém mandou ele mudar, não? Não, Zaqueu teve um encontro, né? Ele se encontrou com o manual, né? Ele se encontrou, foi, porque Zaqueu era um homem muito rico, a Bíblia diz que ele era muito rico, coletor de imposto, era um homem que era o chefe dos cobradores de imposto, né? Ali era a Receita Federal de Roma na época. A Bíblia diz que era muito rico, Zaqueu, um homem baixo. Mas era um homem que não tinha alegria e felicidade. Zaqueu tinha muito dinheiro, mas não tinha amigo, não tinha alegria, não tinha felicidade. Mas aí aquela riqueza não trazia para ele consolo, alegria, nada. E ele ouviu falar de Jesus, né? Que é o caminho. E ele resolveu procurar o caminho. Mas a Bíblia diz que a multidão era muito grande, Zaqueu era um homem de estatura pequena, não podia ver Jesus. Mas ele, quando a pessoa quer, a pessoa se esforça, né? E Zaqueu, ele queria encontrar com Jesus. Ele colocou no coração. Aí ele correu, subiu numa árvore para ver Jesus, menos de longe. E Jesus sabe quando você deseja encontrar com ele. Quando teu coração realmente quer encontrar com ele, ele vai ao teu encontro. Quando Jesus passou debaixo daquela figueira, Zaqueu lá de cima, olhando, aí Jesus chegou, parou, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E Zaqueu desceu e recebeu Jesus com alegria. Olha, já começou a alegria no coração que ele não tinha. Quando você acha o caminho, sua vida muda, as bagagens caem por terra, o fardo cai, Jesus tira tudo, né? Quando você acha o caminho que é Jesus, entra pela porta que é Jesus, as bagagens ficam tudo para trás. Aí você entra e vai trilhar o caminho agora. Aí Zaqueu chega lá, todo mundo acusando Zaqueu, os publicanos, os pecadores ali, né?
os saduceus, os fariseus, e Zaqueu disse, Senhor, resolvi dar metade da minha riqueza para os pobres. E se eu roubei alguém, eu quero pagar 4 vezes mais. O homem agora esqueceu que tinha dinheiro, o dinheiro não substituiu mais a alegria dele, nada. Zaqueu perdeu tudo, ficou pobre, mas ficou alegre e feliz. Então o caminho é importante encontrar com ele. Então, pastor, durante o caminho, todo o caminho, as pessoas gostam de facilidade, a facilidade, né? Todo mundo gosta de uma vida fácil. Isso é bom, de certa forma, mas tem que ter cuidado, né? Porque, por exemplo, você vai seguir uma determinada rota aí, um caminho. Aí quando diz assim, tem um atalho ali, é bom, né? Economizar combustível, né? Tempo, cansaço. Então, um atalho é bom. Tem vez que é bom. Mas no caso de Jesus, não é bom os atalhos não, né, pastor? Me faz lembrar daquele rapazinho lá que ouviu a mulher, aí seguiu o atalho, que foi Abraão, né? Parece, né? Deus tinha prometido o que para eles, para Abraão e Sara? Um filho, né? Aí qual foi o atalho que ele usou lá? Pegar a empregada e dar para deitar com Abraão para ter um filho. O que Olha aconteceu até hoje? Olha aí. Olha lá os árabes brigando com Israel até hoje. Olha a confusão que Sara deixou. Foi pegar o atalho, né? O atalho, né? A mulher de Deus, o homem de Deus, mas fracassou, né? Até hoje deixou a confusão aí. Aí a briga. Então, a descendência de Ismael e a descendência de Isaac, né? Essa guerra no Oriente Médio lá, dia e noite. Aí, pastor, observando isso aí, o pastor falou que o caminho é Jesus, né? Só que o pastor fez uma analogia muito importante aí e bem sábia do pastor. Você entra numa casa, tem diversas portas, né? Diversos caminhos. Tem uma porta, um caminho que leva para o quarto, outro caminho que leva para a cozinha, para a sala. Aí tem pessoas, pastor, que entraram na porta que é Jesus. Entraram na porta. Só que ao entrar por Jesus, tem muita gente que apresenta Jesus, mas que o caminho é diferente. Talvez a pessoa, tem certas doutrinas, seitas, diz, Jesus é a salvação. Aí o caba entra, né? Só que o caminho que vai levar ele, né, é o caminho dos atalhos, não é o caminho que Jesus determinou, né? Que o caminho de Cristo é um caminho de renúncia, de entrega. E hoje, de certa forma, muitas pessoas usam o nome de Jesus para vender um falso caminho que muitas vezes é o atalho que leva à perdição. Muita gente segue esses atalhos, né, pastor? Realmente. Uma vida fácil com Cristo, realmente, né? Se a pessoa anda por outro caminho, ele já não está no caminho de Jesus, já não entrou na porta, já saiu, né? Porque você não pode, por exemplo, entrar na porta, estar em Jesus e andar em caminho errado. Porque a Bíblia diz lá em Ele entrou então numa falsa porta. Né? Ele entrou lá em Isaías 59, diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas o que faz separação entre Deus e o povo é o pecado, a iniquidade. Então, na hora que você aceita Jesus, está andando no caminho estreito, mas chega lá, aí você desvia o olhar, que nem Pedro desviou, tirou o olhar de Jesus, começa a olhar para o mundo, Jesus já te abandonou, né? Porque a Bíblia diz o que tem a luz com as trevas. Não pode andar com Jesus na luz e nas trevas, não. Quem anda com Jesus não anda nas trevas. Quem anda nas trevas, no caminho, não anda com Jesus. Então a pessoa engana a si mesmo, né? Ele acha que entrou pela porta, que é Jesus, mas na frente ele desviou do caminho. Aí ele já saiu da porta. Ele já pegou a porta larga e o caminho se passou. Já está fora de Jesus. Então, muita gente está enganada, né? Acha que a chita é verde e não é vermelha. Aí, pastor, também nesse caso, existem muitos agitadores, de certa forma, acabam enganando os falsos operadores, os falsos profetas, que Jesus disse lá, Paulo diz lá em Efésios 4, versículo 14, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo e qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, durante a caminhada com Cristo, vão aparecer esses atalhos. Pessoas dizendo, não precisa disso não, deixa isso de lado, né? Isso aí é um fardo muito pesado que estão colocando. Então, aí a pessoa tem que se direcionar pela Bíblia, né, pastor? Porque senão, se ela se deixar ser conduzida, persuadida, ludibriada, ela vai cair em perdição. Porque os homens têm interesses, né? E a pessoa, se não observar que o verdadeiro interesse para a vida dela
É o que Deus quer, não que os homens tentam enganar, porque os homens têm os interesses pessoais, individuais, e usam o nome de Jesus para atingir esses interesses. Na época de Jesus também, a Bíblia diz que os doutores da lei chegaram para Jesus e disseram assim, vem cá, por que que os teus discípulos, eles não obedecem o que os homens dizem, que não pode comer sem lavar as mãos? Aí Jesus disse assim, e por que que vocês também não obedecem a palavra de Deus? Né? Então quer dizer, o que vale para Jesus é a palavra de Deus, não é o que os homens dizem. Os homens dizem, não precisa fazer isso, não precisa ser assim tão radical, mas Jesus disse que tem que ser radical. Uma mudança totalmente tem divina. Tem que renunciar. Ele disse, aquele que não deixar pai, mãe, irmão, mulher, filho, filha, por meu amor, e que não aborreça a si mesmo. Olha aí. Tem que aborrecer até nós. Tem que aborrecer. Se vocês não aborrecer, até vocês mesmos, vocês não podem ser meus discípulos. Quer dizer, eu vou ter que renunciar até aquilo que eu gosto. Eu tenho que renunciar. Então é radical mesmo. Deus, ele mostra, ou você é dele ou você não é. Não tem terceira via. Não tem. Ele mostrou 2 caminhos, 2 portas. Ele não mostrou 3 portas. Não pode ficar em cima do muro. Ou você anda no caminho da verdade, ou você anda no caminho da mentira. Ou você entra na porta estreita, ou você entra na porta espaçosa. Então não tem como, o terceiro caminho não existe. Não tem a questão do meio termo, né? Me faz lembrar lá de Apocalipse 3, versículo 15, né? Onde ele fala para a igreja de Laodiceia, conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Aí vai dizer assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quer dizer, a pessoa tem que ter uma escolha, uma decisão. Não pode ficar em cima do muro. Não tem 3 portas, né? Nem 3 caminhos. Não tem 3 portas, 3 caminhos, só 3 vias. Não, é só 2 vias, é só 2 caminhos. Né? O caminho de Cristo, que conduz para a vida eterna, e o caminho sem Cristo, que conduz para a perdição. E para seguir o caminho de Cristo, tem que renunciar, tem que sujeitar a carne, tem que seguir a Cristo, né, pastor? Hoje eu cheguei lá no mercadinho na feira, e aí, evangelizando lá um povo, fui evangelizar lá uma mulher, aí eu digo, a mulher que eu comprei o açaí, eu digo, a senhora já fez aliança com Deus? Ela diz, desde que eu nasci. Eu digo, não, você não lê a Bíblia, não? O que Jesus falou para Nicodemo? Que precisa nascer de novo. Então, Nicodemo era um homem religioso, então como é que Jesus não aceitou? Desde que ele nasceu, que ele já tinha Jesus. Então, a senhora precisa nascer de novo, Jesus falou. Aí ela ficou assim, né? Aí você tem que pregar o evangelho e saber falar na Bíblia, né? Tem que ter sabedoria. A Bíblia diz lá em Provérbios 11, verso 30, né? E a parte B, né? Que o que ganha alma, sábio. Porque as pessoas têm a se dizer, quando você vai pregar o evangelho, desde que eu nasci que eu aceitei Jesus. Conversa, rapaz. Questões tradicionais, religiosas. Vai ler a Bíblia, vai ler as escrituras, como é que ela ensina. A pessoa, Paulo falou lá em Romanos 3:23, todos pecaram. Olha aí, já nasce no pecado, não nasce em Jesus, não. Já nasce no pecado. Já é um pobre miserável, dependendo de Jesus. Agora, precisa tomar decisão do lado de Cristo, porque já é um miserável pecador. Só Cristo, o sangue dele pode purificar, né? Eu sou ele, pecado. Cristo. Então, pastor, eu queria que o senhor encerrasse nosso podcast hoje aí, mais uma vez, trazendo uma palavra a cada uma das pessoas para que elas possam ver o caminho, qual caminho elas devem seguir, qual porta elas devem entrar, qual a orientação, como elas devem proceder na sua jornada, porque esse mundo vai passar, a vida vai passar e o caminho certo nós temos que trilhar. Muito bem. Você que está assistindo e vai assistir esse podcast, o conselho de Jesus não é meu. Vê na Bíblia lá. É Jesus que disse lá. Disse para você lá em Mateus 7, 13 e 14. Ele disse, entrai pela porta estreita. Olha aí. Não é eu que estou dizendo. Você olha nas escrituras. Entrai. Ele está mandando você e eu entrar pela porta estreita. Porque largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna. Olha aí. Então escolha. Esta tarde, Deus está falando contigo. Entra pela porta estreita, caminho apertado.
Jesus disse, eu sou a porta. Jesus disse, eu sou o caminho. Entre por Jesus e você vai chegar na eternidade e vai ser bem recebido quando você sair dessa vida. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que morreu para nos dar a vida eterna. Eu te peço, Senhor, abençoa cada um que vai ouvir esse podcast. Eu toque no coração e abençoe, Espírito Santo. Convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, para que possa entrar na vida eterna. E Jesus te ama e te chama. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, Deus te abençoe mais uma vez por essa, quase que não sai, por essa palavra abençoada aos nossos corações. Cristo é o caminho, Ele é o caminho. João 14, verso 6, foi dito aqui, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai, não sei por mim. Então, Deus te abençoe. Mais esse podcast, quiser adquirir um dos nossos livros, digite aí, quero comprar, estaremos entrando em contato com você. Se inscreva aí no canal Renovo da Alma, clique no botão inscrever, logo em seguida clique no sino, clique na palavra todas, comente, dê a sua opinião, sugestão, crítica, clique embaixo no botão compartilhar e compartilhe nas suas redes sociais, dá o like, o legal, o joinha, a curtida e nos ajude a chegarmos a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de junho de 2024. Deus é contigo, leia a Bíblia todos os dias, Jesus Cristo está voltando, a sua volta é uma realidade e você esteja preparado para esse momento maravilhoso. Marcos Leite aqui com você, na bancada do nosso Renova Cast, queria agradecer ao pastor mais uma vez, pastor Antônio Carlos, a irmã Jaqueline ali na produção. Então Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma bênção, até a próxima, querendo Deus.